Pessoal, tudo bem? Meu nome é Karina, eu sou psicóloga clínica e a convite da Igreja Batista Monte Sião, eu vou gravar vídeo de 15 em 15 dias, vídeos rápidos de 5 a 10 minutos, falando sobre temas e assuntos da psicologia na prática. E o nosso primeiro tema desse vídeo é sobre inteligência emocional, que foi um tema votado lá pela galera que me segue no Instagram. Então, se você não me acompanha ainda e quer se aprofundar, me segue lá, é @Katia com K, Karina com C, PSI, para saber e se aprofundar muito mais nos assuntos de psicologia. E a gente escolheu esse tema numa enquete para falar aqui com vocês. E eu gostaria de expor o que é inteligência emocional e dar 5 pontos para que você desenvolva e melhore a sua inteligência emocional. Então, para falar sobre inteligência, a gente precisa entender o que é inteligência emocional. E de uma forma bem simples e básica, a inteligência emocional é como eu compreendo e gerencio as minhas emoções e sentimentos, lidando bem comigo mesma e com as pessoas que estão à minha volta. Então, é levar uma vida mais leve, mais saudável e de forma mais compreensiva, tanto comigo quanto com as pessoas que estão à minha volta. E geralmente, antigamente, quando a gente falava sobre pessoas bem-sucedidas, se era avaliado o quanto de QI essas pessoas tinham. Mas o que se observou ao longo do tempo? Que as pessoas que possuíam QI alto, elas não estavam nos cargos de liderança dentro de uma empresa e não possuíam uma vida de sucesso, geralmente felizes. E aí eles começaram a perceber que existia essa certa distinção. E Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, começou a perceber que existiam outras habilidades que contribuíam para que essas pessoas que não tinham um QI elevado, mas que tinham sucesso na vida, pudessem ter esse sucesso. E aí ele criou 5 pontos da inteligência emocional. E ele até fez um livro, escreveu um livro sobre isso. E ele foi um dos grandes contribuidores para que a gente pudesse falar sobre a importância das emoções e dos sentimentos na lida com as outras pessoas. Mas atualmente a neurociência é um campo que vem estudando a nossa mente, como funciona, e ela tem feito bastante evolução e também bastante estudos bem interessantes nessa área das emoções. E o neurocientista Antônio Damasio criou sim teses e teorias que desmistificou aquela ideia que a gente muitas vezes tinha, que razão e emoção andam polarizadas, e para você ter uma boa decisão você precisa usar muito a razão. Na realidade, a emoção ela é um fator sim muito agregador para que você tenha uma boa tomada de decisão. Então a emoção, ao longo do processo do ser humano, na evolução, para que a gente pudesse sobreviver, foi um dos grandes fatores que nos ajudou a chegar até aqui. Então a emoção, de certa forma, não é essa vilã que muitas pessoas pensam, que ela seria. Então muitas pessoas pensam que se a gente deixar a emoção de lado, a gente vai conseguir ter uma vida melhor. Na realidade, e os estudos já comprovam da neurociência que isso não é a verdade, não é de fato o que a gente pode pensar. Por quê? Dentro dos estudos do Antônio Damasio, se percebeu que as pessoas que tinham a região que é considerada a que interpreta ou a que lida com as emoções e os sentimentos, se ela é afetada, a pessoa não tem habilidades sociais e não tem uma tomada de decisão muito coerente, assertiva, então isso prejudica. E nós entendemos que sim, as emoções foram importantes para o homem chegar até aqui, sobreviver e para uma construção de uma sociedade. A missão não é mais buscar a sobrevivência, mas é interagir socialmente. Então as nossas emoções têm outros significados que talvez o nosso cérebro, por evoluir, precisar, de certa forma, sobreviver, ele precisa aprender a lidar com as emoções. Então a primeira coisa que eu queria dizer é que às vezes existem 2 tipos de pessoa nesse grupo aí. Ou a pessoa que ignora as emoções, como eu disse, acha que a emoção é besteira, e uma das maiorias das pessoas pensam assim, acha que a gente tem que ser racional, que a gente não tem que ser muito sentimental, ignoram as emoções, reprimem as emoções, não aceitam as emoções, são grossas, são frias. E há um outro extremo, que é as pessoas que a gente considera sensíveis demais, emotivas, que ficam paralisadas, que não conseguem sair do mesmo lugar, se vitimizam. Então nós precisamos entender que existe o equilíbrio, que não é
a gente cair nem no controle das emoções e nem ser deixado levar pelas emoções. E para isso eu quero dar 5 dicas para você desenvolver a sua inteligência emocional ou gerenciamento das suas emoções. Primeira coisa que eu preciso dizer é que emoção e sentimentos são diferentes. As emoções, elas são fisiológicas. Nós não temos controle sobre as emoções. Então, aconteceu um estímulo, o meu corpo vai corresponder àquele estímulo. Então, geralmente, se eu tenho medo, o meu coração acelera, eu tenho suador nas mãos, a minha pupila dilata. E os sentimentos é aquela interpretação que eu dou daquela reação fisiológica que eu tenho, que é da emoção. E geralmente o sentimento está ligado com a minha história de vida, com quem eu sou, com as minhas crenças, com os meus valores, com a lida com os meus pais ou responsáveis na infância. Então, às vezes, um estímulo de você falar para uma pessoa que ela está gorda, se uma pessoa que está querendo engordar, isso é um estímulo positivo. Se é uma pessoa que quer emagrecer, isso é um estímulo negativo. Então, isso depende muito sobre quem eu sou e o que eu penso a respeito daquele estímulo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de dizer para vocês é para você compreender quais são as suas emoções. Então, por exemplo, se eu perguntar agora para você o que você está sentindo, o que você está pensando, como funcionam os seus sentimentos, os seus pensamentos, se você tiver uma boa inteligência emocional, você vai ter essa resposta de certa forma. Suas emoções, com seus pensamentos, com seus sentimentos, provavelmente você vai demorar para dar essa resposta. Então, o primeiro ponto é você compreender e conhecer as suas emoções. Geralmente, a gente é analfabeto nessa área, porque a gente não tem muita valorização, né, dando valor às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Geralmente, a gente tem aquela ideia, né, de que emoção é uma coisa que a gente não pode dar muita bola para ela não, muito contato com ela não, senão ela destrói a nossa vida. Então, para você começar a entender e compreender o que se passa aí na sua mente, o que se passa aí nos seus sentimentos, é buscar acolher, validar esses sentimentos, saber qual que foi o estímulo, como o meu corpo corresponde àquela emoção, o que eu sinto de fato, o que mexe comigo, quais são os gatilhos. Então, é entender o processo da emoção no seu corpo. O seu corpo, ele dá muitas dicas de como você sente, o que você pensa. Então, uma dica importante, talvez usar um caderninho aí para tentar compreender quais são essas emoções, o que você sente, como elas aparecem aí no seu corpo. Então, começa a compreender, a ter esse autoconhecimento de como é isso no seu corpo e quais são as emoções, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, por que você reagiu daquela forma, por que você teve aquele tipo de comportamento, qual era a emoção por trás. Então, isso é importante. O segundo ponto que eu quero dizer para vocês, para trabalhar a inteligência emocional, é questionar os pensamentos. Então, como eu disse, a emoção ela é fisiológica, não tem como a gente controlar. Um estímulo aconteceu, o nosso corpo vai responder àquele estímulo. Mas os sentimentos e os pensamentos, a gente pode sim questionar, porque a nossa mente, geralmente, ela trabalha em 2 lugares. Ou ela está no passado, ou ela está no futuro. Então, quando a gente começa a questionar, por que eu estou sentindo esse sentimento? Por que eu estou com esse pensamento? Será que aquilo é verdade? Ou minha mente está lá no futuro tentando resolver algo? Então, é tentar questionar o porquê você está com aquele sentimento e tentar também questionar, de certa forma, se aquilo é bom para você. Porque às vezes a gente sentir aquilo e acolher não significa que nós vamos ficar mergulhados naquele sentimento e ruminando aquele sentimento o resto do dia, nos impedindo de fazer as coisas, né, de viver a nossa vida, de dar continuidade. A gente não pode mergulhar naquele sentimento e ficar ali paralisado. Mas a gente precisa validar e entender, fazer esse questionamento. Isso é bom pra mim? Eu me orgulho de ter esse sentimento? Isso me faz crescer? Isso me faz ser uma pessoa melhor? Se não, é jogar aquele pensamento, aquele sentimento, ou simplesmente dizer passou aquilo e continuar. Se aquilo me faz bem, se aquele sentimento é algo que eu preciso fazer alguma coisa, a gente vai para o terceiro ponto, que é criar estratégias para lidar com aquele sentimento. Então, às vezes, muitas vezes a gente age por impulso. A gente tem um comportamento impulsivo, de repente a gente se percebe
não orgulhosa de nós mesmos por ter agido, e às vezes agressivo, violento. Então a gente precisa criar estratégias para que a gente já entendeu como é aquela emoção, como é aquele sentimento, como o nosso corpo reage àquilo e qual é a nossa reação. Geralmente quando a gente observa isso e a gente tem um comportamento impulsivo, a gente não gosta da forma como a gente lidou com aquilo. E quando a gente começa a perceber e a entrar em contato com aquilo, a gente começa a criar estratégias para lidar melhor com aquela situação. Então às vezes é respirar, contar até 10, sair do lugar, colocar um fone de ouvido, não conversar sobre aquele assunto com aquela pessoa, sair daquele lugar, daquele ambiente, parar de pensar sobre aquilo. Então você criar estratégias para lidar com aquele sentimento. O quarto ponto que eu gostaria de dizer é se autorresponsabilize. Não adianta a gente ficar dizendo que o culpado que a gente está sentindo daquilo é a pessoa, é os outros. A gente precisa ter responsabilidade porque o sentimento tem a ver com as nossas crenças, com as nossas experiências, com aquilo que a gente lidou com as emoções no nosso passado. Então a gente precisa se autorresponsabilizar até para criar essas estratégias para lidar melhor com a nossa vida, para levar uma vida mais leve, para saber como eu quero viver, se aquela emoção tem, aquele sentimento, ele tem espaço ali dentro de mim, se eu posso criar novas estratégias, né? A neurociência, ela tem feito, sim, a gente entender que até no cérebro a gente pode criar novas conexões, então criar novos comportamentos. Então a gente precisa se responsabilizar e não colocar a culpa do que a gente sente sempre no outro, né? O outro que me faz sentir assim, é o outro que é culpado. E também, deixa eu olhar aqui, o nosso quinto e último ponto que eu gostaria de lidar com vocês tenha paciência. Tenha paciência e seja perseverante. O autoconhecimento e a lida com as nossas emoções, sentimentos e pensamentos, com a nossa mente, para tirar ela do automático, ela não é tão simples e ela exige sim uma paciência, um pensar só por hoje, um começar de coisas simples e a gente tentar entrar nesse mergulho do autoconhecimento para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais prática e viver mais feliz. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Beijo e até